Entrevista do dia. A saúde mental é algo tão importante como a saúde física. Tanto é assim que ao longo da história da humanidade as pessoas desenvolvem técnicas que as ajudem a buscar paciência, entendimento e equilíbrio. Uma dessas saídas é a meditação e uma variação vem ganhando cada vez mais adeptos, o Mindfulness. Quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a Luciana Gasparini, instrutora e facilitadora de Mindfulness. Eu já começo perguntando, na verdade, dizendo para você, Luciana, o seguinte: se eu estiver falando errado, eu sempre falei assim, Mindfulness, é assim que se fala? Bom dia, primeiramente. Obrigada pelo convite. E a gente fala Mindfulness. Mindfulness. Isso. Tá, o inglês ele traz tudo para proparoxítono, então tá certo. Eu falo meio aportuguesado. Mindfulness, não. Mindfulness, né? Tá certo. Então vamos lá. Eu, inclusive, estou com um livro que a minha irmã me emprestou, não terminei de ler. Mas estou quase terminando e agora acabo de descobrir que falei errado o livro inteiro. Vou voltar, vou ler tudo. Mindfulness. Então tá bom. O que vem a ser o Mindfulness? Marcelo, o Mindfulness, ou a gente pode até falar em português, prática de atenção plena. Atenção plena. Isso. Tá. Na verdade, é um estado natural do ser humano, onde a gente está consciente, totalmente consciente da nossa experiência, tanto interna, né, o que está acontecendo por dentro da gente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, como a gente está consciente da experiência externa. Mas a gente pode resumir como se a gente pudesse estar com a nossa mente onde os nossos pés estão, nesse exato momento, sem estar com a mente divagando entre passado, futuro, nas nossas histórias mentais. Ela é uma... Eu classifiquei da forma correta, é uma variação de meditação técnica ou não? Não, é um estado do ser humano que a gente acaba perdendo, né, com o nosso desenvolvimento. A gente diz que uma criança até os seus 5 anos de idade, ela é mindful, mas a gente vai perdendo e hoje em dia, como a gente está assim, sendo bombardeado com tantos estímulos, né, informações o tempo inteiro, a nossa mente é muito acelerada, a gente acaba passando muito menos tempo no momento presente, nesse estado. Então, a gente utiliza técnicas de meditação e uma dessas técnicas são as práticas atencionais, e aí a gente diz mindfulness, para chegar nesse estado, para a gente poder passar mais tempo consciente da nossa experiência no momento presente. Eu já vi a minha irmã dando instrução para crianças, inclusive os meus filhos passaram uma temporada com ela praticando, e eu achava muito interessante porque eles, por exemplo, num momento específico, na hora de se alimentar, ela fazia com que eles pegassem a comida, sentissem a textura, no caso de frutas, por exemplo, cheirassem, dessem uma primeira mordida e não que fosse pequena e saboreassem durante um tempo para, com perdão do termo incorreto, para curtir melhor aquele momento e o alimento. Sim. E eles durante muito tempo fizeram isso, não mais hoje, né? Porque, enfim, a molecada quer saber de brincar. Mas eu achei muito interessante, porque você fazia com que a criança, naquele caso especificamente, ela sentisse todo o momento, o que ela de fato estava fazendo. Quando você pratica mindfulness ou ensina, tem isso de a cada situação você ensinar ou instruir o seu aluno sobre o que fazer? É exatamente isso. A gente está mostrando, né, como a gente pode ativar os nossos sentidos. Então, a gente vai realmente experimentar tudo que está acontecendo. Então, você experimenta o sabor, os cheiros, o som, o tato. Então, a partir daí, a gente vai se abrindo para a experiência do momento. Mas você também está consciente, além das suas sensações, do que você está pensando. É como se você pudesse, por um momento, observar tudo o que te acontece. E aí a gente usa algumas atitudes dentro disso. A gente vai acolhendo tudo com gentileza, com abertura, sem julgamentos. Então, é uma prática que a gente vai desenvolvendo
para realmente estar experienciando o momento presente. Engraçado que hoje eu acho que foi isso, porque eu fiz uma prática de yoga que ela estava bem avançada assim no quesito de ser rápida. Uhum. Então você tinha que, né, levantar, baixar e tal, e ao mesmo tempo sincronizar com a respiração. E várias asanas e tal, no final ela falou, prestaram atenção em como vocês fluíram e neste momento estiveram presentes? E aí, literalmente, falei, realmente, enquanto eu estava fazendo todas as asanas ali, eu estava presente, porque eu estava entendendo como estava meu corpo, aí eu falei, não estou respirando legal, e suando, né, sentindo escorrer o suor, e ao mesmo tempo falei, não, eu estive realmente presente aqui. Lilian Flores, traduza asana. São os movimentos, né? Cada posição de yoga leva o nome de um asana, entendeu? Então, se você levanta as mãos, você põe a mão no peito, você estica e tal, é um asana. Cada vez que você muda de posição, é um asana. Eu falei sobre... A yoga realmente é uma das práticas que leva a esse estado de mindfulness. Eu falei de criança, mas... Todas as pessoas podem praticar o mindfulness? Todas as pessoas podem, mas o interessante é que essa pessoa passe, às vezes, para fazer esse treinamento com uma pessoa que tenha uma instrução para avaliar se ela naquele momento está apta. Porque se a pessoa está passando por exemplo, um estado agudo de ansiedade ou de depressão, a gente recomenda primeiro que ela passe por um médico, ela faça um tratamento, estabilize e num momento mais crônico, né, do quadro, um momento mais estável, ela procure a gente. Você falou de técnicas. Quais seriam umas técnicas que você possa, né, falar para a gente que acontece? Porque muitas vezes a gente acha que é só ficar sentado na posição de lótus e vai embora. E não é bem assim, não né? é. Primeiro que não é ficar com a mente vazia, né? Muitas pessoas acham, eu vou meditar, eu não consigo ficar com a mente vazia. Não, a mente nunca fica vazia. Também não é necessário que a gente sente numa posição de lótus. A gente pode sentar numa cadeira, né? Numa cadeira normal. Nós ocidentais estamos acostumados a sentar em cadeiras. E o que a gente vai começar a mostrar para as pessoas sinta os seus pés no chão, né, o apoio do quadril, o peso do corpo, preste atenção na sua respiração. E aí, quando sua mente divaga, vai embora nos pensamentos, que isso vai acontecer a todo tempo, você só se dá conta que ela foi embora e volta de novo para essas sensações dos pés, do corpo, da respiração. Então, a gente vai começando dessa forma. Pode ficar repetindo uma frase ou uma palavrinha também? Você entra Sim, no existem práticas, técnicas de meditação que repetem mantras. São principalmente as meditações transcendentais. Mas aí já é um outro tipo de meditação, não é atencional como a gente faz. Deixa eu te contar uma coisa, Lilian. Tem a ver com outro assunto que a gente falou e brincou hoje, que é a corrida. Durante as minhas corridas, Luciana, eu procuro correr 3 vezes por semana. A minha irmã, que você conhece, está me devendo, porque disse que vai correr comigo e nunca corre, enfim. Mas quando eu estou correndo e eu sinto um cansaço e sei que a respiração vai me ajudar, eu tenho um mantra meu, eu repito algumas palavrazinhas com um certo cadenciamento, assim como se fosse uma canção, e ela me ajuda a eu respirar melhor, eu me concentrar. Cara, e eu fiz isso sem intenção, porque um dia correndo fiquei muito sem fôlego, e aí tem umas palavras que eu sempre gosto de repetir, e elas ganharam uma cadência, e para mim, acabou virando um pequeno mantra, que eu começo a repetir, e é sempre na mesma sequência, no mesmo ritmo, e elas vão me deixando mais tranquilo, minha respiração, ela melhora. Você encontra um equilíbrio, né? Achei isso sensacional. Luciana, o Adriano está perguntando se pode ser deitado por causa de ansiedade. As pessoas podem praticar algumas técnicas deitadas. Sim, pode sim. Aliás, não existe uma regra. Você pode praticar tanto sentado quanto deitado, até em pé. Quais são os benefícios, de forma geral, do mindfulness? Olha, a gente indica mindfulness primeiro para melhora de foco, atenção, memória,
as pesquisas científicas mostram que tem um grande benefício para a diminuição do estresse, da ansiedade, da depressão crônica. A gente tem ganho também de percepção de bem-estar, né? Então, a gente fala que melhora a qualidade de vida, e, entre outros, porque aí é tudo uma consequência, né? Você diminui estresse, diminui níveis de cortisol, diminui a inflamação do corpo, melhora a sua imunidade. Então, é uma prática, né, que a gente fala integrativa, que vai trazer inúmeros benefícios para várias condições, né, que a gente tem, assim, quadros crônicos que o ser humano desenvolve até pelo estresse que a gente vive. E quanto tempo? O nosso programa ele dura 8 semanas, são 8 encontros, para a pessoa entrar em contato, né, pela primeira vez ou passar por todas essas práticas. Mas é para o resto da vida. Então, para a mindfulness ter efeito, para a prática de atenção plena ter um benefício, todos os dias você vai sentar ou vai deitar e vai praticar atenção plena por alguns minutos. Só para a gente finalizar, Luciana, eu acredito que seja muito indicado agora, porque além da pandemia, que deixou todo mundo um pouco, né, enfim, com a saúde mental prejudicada, nós estamos no início das aulas, e aí os alunos estão voltando, descarregando, né, toda a ansiedade, ou trazendo ainda mais, porque aí é um recomeço, né? Então é bastante indicado nessa época para todo mundo, seja adulto ou criança, não? Bastante indicado. As crianças também podem se beneficiar nesse momento, né? Reconhecendo as emoções que surgem por estar voltando às aulas, às vezes algum sentimento desconfortável, desafiador, e vai ajudar a criança a conviver melhor com seus coleguinhas, né? Evitar o tal do bullying, ajuda na concentração, na memória. É uma prática que é indicado para todo mundo, em todas as fases, eu acho que assim, seria assim, o melhor dos mundos o dia que a gente tiver essa prática no nosso sistema de saúde público, no nosso sistema de educação, né? Então, é isso. Fica a dica, então, para secretarias municipais aí, tá certo. Só mais uma pergunta. Como sair desse estado? Porque muitas vezes você vou ficar aqui 10 minutos. Acabou 10 minutos. Aí já começa, né, a rotina acelerada de novo. Como a gente sair desse estado e, ao mesmo tempo, como a gente usar isso durante o dia, não estando ou sentado ou, né, eu estou aqui para fazer o mindfulness. Como a gente levar isso para o dia a dia? Realmente, o estado, a gente diz que a prática formal é só uma continuação da vida. Então, não há o sair desse estado. Você termina a sua prática, você marca um tempo, usa um despertador e depois você vai para as suas atividades. E o interessante é que quanto mais você pratica, mais esse estado está com você durante o dia. Então, você tem mais presença, você está mais desacelerado porque você está consciente do momento presente, não com a mente acelerada. Então, é esse o objetivo, que a prática formal, que a gente fala, que é a prática que a gente senta ou deita para meditar, ela se estenda por toda a nossa vida, por nosso dia, para os nossos relacionamentos. Perfeito. Temos uma participante aqui falando que é a Adriana, a Rosa. Tenho um conhecido que tratava bipolaridade com esse procedimento e melhorou muito. Legal. Muito bom. Não é? Luciana, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a todos. Bom dia. Obrigada.